todos vocês que nos veem, nos ouvem em todo o Brasil, e o nosso boa noite muito especial a vocês que estão conosco aqui no auditório. Esta é a aula número 13 do Vinde Sat, e hoje nós vamos tratar a respeito de uma vida sem preconceitos, legalismos religiosos ou esquemas pré-fabricados. Eu, a priori, quero dizer a todos vocês que este é um assunto que a mim me interessa muito e é uma temática que eu julgo completamente pertinente, completamente interessante, completamente necessária a sua reflexão no nosso meio cristão evangélico, no qual, com muita frequência, a gente observa uma quantidade imensa de preconceitos, de legalismos religiosos e de grandes esquemões, aqueles esquemões pré-fabricados, sacralizados, considerados intocáveis, inquestionáveis e coisas do gênero. Pois bem, gente, eu lhes digo isso porque toda instituição religiosa tende, com o passar do tempo, a tornar-se um gueto no qual desenvolvem-se preconceitos, legalismos e esquemas. Qualquer instituição religiosa, seja ela cristã ou não seja ela cristã, todo processo de institucionalização agregado à perspectiva religiosa é um processo de cristalização, um processo de hiperestruturação e um processo de conservação de padrões. Daí, toda institucionalização ser eminentemente conservacionista. E quando a esse processo institucional a gente agrega a perspectiva da religião, que a religião trabalha com noções absolutas, com verdades absolutas, quando agrega-se a essa realidade intrínseca da instituição, essa coisa aí, essa perspectiva religiosa de manutenção das verdades, então frequentemente as coisas que não são verdadeiras, mas às quais nós atribuímos uma certa noção de verdade, tomam um peso, uma força enorme, tornam-se inquestionáveis, tornam-se realidades em função das quais as pessoas mostram-se capazes até mesmo dos enfrentamentos mais dolorosos para que se mantenha, enfim, o que se crê ser a irretocabilidade daqueles valores e daqueles conceitos. Jesus soube viver para Deus, sem os cacoetes da religião dos seus dias. O que a gente quer ver na aula de hoje é como é que é possível estar dentro das estruturas religiosas, sem nos deixarmos amarrar, condicionar, aprisionar, engessar por todas essas estruturas de preconceito, de legalismo, e sem nos deixarmos conter de maneira diminutiva dentro dos esquemões religiosos. E a única maneira da gente aprender a ser gente, apesar disso tudo que nos cerca, é aprendermos com Jesus. Porque foi Ele, e somente Ele, e mais do que Ele ninguém, conseguiu tanta expressão de liberdade, apesar daquela circunscrição de aprisionamento religioso. Jesus, como eu lhes disse, soube viver para Deus, sem os cacoetes da religião dos seus dias. Isso porque ele venceu os preconceitos. Ele sabia o que era a natureza humana, mas dava a cada ser humano o direito de ser considerado verdadeiro até que fosse, eventualmente, apanhado numa mentira. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 2, nos versos 24 e 25, que Jesus sabia exatamente o que era a natureza humana, não era um romântico e um ingênuo, não hipertrofiava a bondade humana, ao contrário, sabia que as nossas tendências eram absolutamente voltadas para a perspectiva do egoísmo. No entanto, apesar de saber quem era exatamente o homem, ele não se apresenta fechado, não se apresenta obturado, não se apresenta vedado para o ser humano, ao contrário, ele sempre se mostra aberto. Sempre que ele contacta com alguém, ele faz isso naquela perspectiva de um relacionamento novo, aonde os
preconceitos já não vêm montados para esmagar e para julgar a priori o outro, a outra pessoa. Isso a gente nota com extrema facilidade na vida de Jesus por causa de algumas expressões dele, por causa de certas tramas na vida dele, por causa de certos relacionamentos que ele desenvolve e que aparecem nos evangelhos de maneira nítida, inequívoca e até perturbadora para aqueles que pensam de um outro modo. Se não vejam, primeiramente está dito que ele era capaz de comer com os pecadores. O texto de Lucas, no capítulo 5, versos 29 e 30, nos diz que inclusive isso causou um escândalo, porque o que se diz é ele come com pecadores, vai à casa deles. Eles ficaram chocados com o fato de Jesus se assentar na casa daquele fiscal de renda que recebia propina frequentemente e que era considerado um subcidadão do Estado de Israel por causa das suas tendências colaboracionistas para com o Estado romano. Mas Jesus foi à casa de Mateus Levi e assumiu as implicações do falatório, mostrou-se aberto para aquele ser humano. Ou ainda, ele era frequentemente questionado por causa da sua capacidade de tocar os intocáveis, de se envolver com os alienados. O texto de Lucas, no capítulo 5, no verso 13, nos dá conta de que Jesus foi capaz de sujar a mão com a repugnância das chagas e das feridas do leproso. Quero que você saiba que naqueles dias a lepra tinha uma perspectiva muito mais do que meramente relacionada a uma enfermidade. A lepra trazia consigo o estigma daquelas enfermidades que estão relacionadas ao pecado humano. É por isso que muito frequentemente na leitura do Velho Testamento ou do livro de Levíticos, a gente vê algumas afirmações sobre a lepra que tem tudo a ver com aquelas coisas que se fala acerca do pecado. E o que se recomenda que fosse feito como oferenda diante de Deus em razão da lepra é justamente aquilo que também se recomenda seja feito diante de Deus como oferenda em razão do pecado. A lepra era uma espécie de AIDS daqueles dias, onde aqueles que a contraíam ou que a manifestavam tinham consigo e traziam dentro de si uma enfermidade também tangida por um componente moral muito grande, porque a pré-compreensão dos homens daqueles dias atribuía a qualquer pessoa que portasse aquela enfermidade uma certa perspectiva de indignidade intrínseca e moral, como se uma punição especial de Deus àquela pessoa tivesse sido vindicada e sobre ela tivesse sido colocada. Pois bem, Jesus vem e toca nessa gente que ninguém quer tocar, se importa com essa gente que ninguém se importa, se interessa por esses seres humanos aos quais ninguém se interessa, se aproxima desses dos quais todos fogem. E ainda mais, a gente percebe como Jesus não tinha preconceitos pelo modo como ele é capaz de se sentar à mesa com um homem considerado ladrão. É o caso do Zaqueu, com quem ele se assenta e come. Um ladrão, assim, do colarinho branco, mas era um ladrão. E Jesus não se enche daquele purismo religioso dos que, sabendo acerca da corrupção de alguém, não se dignam a se aproximar do corrupto. Jesus, ao contrário, quando identificava a corrupção em alguém, era desse que ele queria se aproximar, porque ele viera para converter os corruptos à incorruptibilidade. E mais ainda, ele aceitou em seu grupo um homem com tendências revolucionárias do ponto de vista político. Era o Simão do PT. Vocês já ouviram falar nesse indivíduo? Simão Zelote, lá da extrema esquerda. Eu ia fazer para cá, mas é para cá. Da extrema esquerda. Do tipo que não cabe em nenhum colégio missionário, em nenhuma equipe pastoral, por causa das suas ansiedades libertárias e tudo. Mas no grupo de Jesus houve espaço para ele. Abriram-se as portas. E Jesus mostrou a ele como a realização do reino de Deus não se daria mediante a força
nem pela violência, mas pelo Espírito de Deus. Todavia, a marca e o estigma ideológico que acompanharam a vida daquele indivíduo foram alguma coisa tão forte que mesmo depois de estar no grupo de Jesus, ele ainda é chamado de Simão do PT, Simão o Zelote. O Zelote por causa daquele grupo de extrema esquerda, zeloso, e uma espécie assim de grupo da teologia da libertação daqueles dias, um grupo radical, mas Jesus abriu espaço para ele, para o convívio da comunidade apostólica. Pois bem, a gente observa essa abertura de Jesus pelo fato de que ele também convive com o grupo mais segregado da nação de Israel, que eram os samaritanos. O texto da palavra de Deus em João, no capítulo 4, do verso 9, especialmente o verso 43, nos dão conta de que Jesus não apenas evangeliza ali, mas passa 2 dias no lugar, dorme na casa das pessoas, convive com as pessoas, assume aquelas pessoas, anuncia-lhes o reino de Deus. Eu pergunto a você, será que hoje nós seríamos capazes de admitir que Deus salva dentro das fronteiras católicas? Nós somos capazes de admitir que Deus salva dentro das fronteiras adventistas, por exemplo? Ora, o samaritano daqueles dias estava, para a concepção ortodoxa religiosa judaica, como uma pessoa ainda mais distante do ponto de vista religioso do que um católico estaria para um protestante, um adventista para um evangélico. Eu quero dizer que muitas daquelas fronteiras enormes que estão diante de nós, nos separando das pessoas de maneira radical, foram transpostas na caminhada humana de Jesus, porque ele não tinha todas essas complicações que nos possuem. Por exemplo, ele transformou o samaritano em herói da história do amor fraternal. Você já pensou nisso? Não é o judeu lá de Jerusalém, nem é o sacerdote, nem é o levita, nem é o membro do sinédrio, nem é o maior teólogo da época. Não é nenhum desses seres humanos agregados à religião mais pura que Jesus usa como exemplo do amor fraternal. Ao contrário, a religiosidade é capaz de fazer com que o indivíduo preste mais atenção no culto do que na pessoa necessitada, como era o caso do sacerdote. A religiosidade pode fazer com que o indivíduo dê mais atenção à letra da Bíblia do que ao mandamento do amor solidário para com os outros, como foi o caso do levita. Mas é o samaritano, sem toda essa complicação, que passa e olha a vida como ela é, encara as pessoas na condição em que elas estão e se faz próximo daquele que estava próximo dele e necessitado. E Jesus então diz que esse é o mocinho da história, esse é o herói da grande trama do amor fraternal na vida. Nos choca, a mim me choca, por exemplo, que eu não conheça nenhuma pessoa no meio evangélico, apesar de todo o nosso discurso de verdade, salvação e tudo mais, de amor e outras coisas, que faça o trabalho que a irmã Dulce faz lá em Salvador. E você já leu o que Tiago diz? Qual é a verdadeira religião? É visitar os órfãos e os doentes nas suas necessidades, acudir as viúvas, os carentes e os necessitados. Será que entre nós também não estamos tendo confrontações frequentes de Jesus, mostrando que apesar da nossa ideia de que nós domesticamos a verdade, ela é nossa, mas que Deus, porventura, não está nos mostrando, nos chocando, nos confrontando com outras lições que nós não queremos ver, porque os nossos olhos estão fechados? Ou ainda, Jesus era sem preconceitos, porque ele visitava os reacionários políticos da extrema-direita e comia com eles. Lá em Lucas, capítulo 7, no verso 36, nos dá conta de que Jesus é capaz de se assentar com essa gente aí. Você seria capaz de imaginar um homem de Deus muito comprometido com o reino de Deus, sentado comendo com o Nini, o Newton Cruz, ou numa mesa lanchando com Amaral Neto? O pessoal de tendência mais para a esquerda ficaria chocado se, por exemplo, me vissem numa mesa com Amaral Neto. Mas Jesus visitou gente desse tipo também. E mais, ele fez o bem na casa do chefe das forças de ocupação do seu país.
Lucas, no capítulo 7, do verso 2 ao verso 6, diz que ele visita o capitão de 100 de Cafarnaum, o centurião. E aqueles eram homens, os romanos, que para os judeus eram encarados como opressores. Estavam ali no país do outro, esmagando, dominando, ditando as leis, as normas, estavam ocupando. Eram russos no Afeganistão, eram cubanos em Angola, eram americanos em Granada, eram alemães na França na Segunda Guerra Mundial. Era assim, para falar de coisas mais próximas de nós. Então note, Jesus é judeu, mas não se deixa empanturrar de amargura, se abre para o ser humano, para o próximo, não importando que língua ele fala, qual é a etnia dele, o que importa é verificar se é possível aproximar aquele ser humano de Deus, o Pai. E mais, gente, Jesus foi capaz de ver fé nos pagãos. No texto de Mateus, no capítulo 15, no verso 28, ele diz a uma pagã, lá da cidade de Tiro, lá da Fenícia, no litoral norte de Israel: ó mulher, grande a tua fé. E era uma pagã, não era uma monoteísta acostumada ao culto e ao templo, ao contrário, era uma mulher com a mente toda sincretizada. Mas Jesus foi capaz de identificar fé naquele ser humano. Meu querido, eu fico perguntando se eu e você seríamos capazes de olhar para uma pessoa, por mais diferente que seja a religião dela da nossa, e de vermos no desespero dela um potencial de fé que Deus possa usar. Jesus foi capaz de ver fé nos pagãos e, mais do que isso, ele manifestou que estava aberto para o ser humano pelo fato de que ele abriu espaço para a mulher. Olhem, hoje a gente falar em abrir espaço para a mulher parece uma coisa já até banalizada, apesar de que a igreja evangélica não abriu ainda espaço para a mulher. Mas naqueles dias essa era uma coisa muito complicada, porque a mulher era um ser de segunda categoria. O Joaquim Jeremias, nos seus livros sobre cultura palestina, cultura antiga dos dias de Jesus, nos mostra a condição terrível, quase irremediável da mulher, usada, objetizada, descartada, sem voz, sem vez, sem espaço, sem nada. Mas Jesus abre esse espaço. Primeiramente, ele afirma a utilidade da mulher na evangelização, está lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 3, onde ele abre espaço para a participação da mulher nas caravanas evangelísticas. E ainda, ele deixou-se ungir por uma mulher. E mais, deixou-se tocar por uma mulher. Ele enfrentou a fofoca em relação a ficar só com uma mulher. Está lá em João, no capítulo 4, no verso 27, os discípulos vieram da cidade, o viram conversando com a samaritana, ela não tinha cara de freira, não é? Disseram, o que será que ele está falando com ela? Mas ninguém tinha coragem de perguntar, eu sei. Mas vocês sabem o que passou na cabeça daquele pessoal. E mais, ele conversava com as mulheres, gastava tempo com elas, como nos diz Lucas, no capítulo 10, no verso 38, quanto à atenção que ele era capaz de dar a Maria, ensinando-a as verdades do reino de Deus, porque ela tinha feito opção pela parte melhor da vida. Bom, gente, o Jesus histórico foi a pessoa mais aberta que já passou por este planeta, que já andou nesta terra, todavia, sem ser um liberal, sem fronteiras e sem referências. Nosso problema é que a maioria daqueles que tem esse discurso de uma vida sem preconceito são pessoas que não vivem nas fronteiras da santidade e da pureza. Jesus viveu essa vida aberta para o próximo, mas não era um liberal sem fronteiras, não era, sob o ponto de vista algum, uma pessoa sem referência que estivesse disposto a aceitar tudo. Ele estava disposto a aceitar todos, mas não estava disposto a aceitar tudo. Só que ele fazia distinção entre o homem e a coisa, entre todos e tudo. Tudo não era possível aceitar, mas todos os que se aproximassem dele com o coração aberto, arrependido, desejoso da vivência do reino de Deus, de uma chance à sombra no reino de Deus, qualquer um recebia esse agasalho e essa oportunidade. Jesus nos ensina a viver nas fronteiras do amor e da santidade, mas nunca nas fronteiras do moralismo e do preconceito. Pois bem,
eu quero falar com você isso, são dois extremos. Primeiramente eu disse que ele estava aberto para todos, mas não era um liberal sem fronteiras. Agora eu lhes disse que apesar de estar aberto para todos, ele nos ensina a viver nas fronteiras do amor e da santidade, mas nunca nas fronteiras do moralismo e do preconceito. Há uma diferença essencial entre amor e santidade, moralismo e preconceito. O que há no nosso meio quase sempre é moralismo e preconceito, mas nunca amor e santidade, nunca compromisso com Deus, nunca o zelo sadio. A maior parte das nossas expressões de religiosidade não são dominadas por zelo, mas por certos fanatismos, certas patologias do nosso adoecimento de fé. Se quisermos ser discípulos de Jesus, precisamos deixar de lado os nossos preconceitos, a fim de nos dirigirmos abertos às pessoas, ao invés de nos apresentarmos fechados e psicologicamente obturados. A segunda razão pela qual Jesus viveu neste mundo uma relação diferente com Deus e nos ensinou uma outra maneira de nos postarmos diante de Deus e diante do próximo, foi porque Jesus soube vencer os legalismos religiosos. Não apenas os preconceitos de modo geral, preconceito religioso, preconceito moral, preconceito ideológico, preconceito social, mas venceu especificamente os legalismos religiosos. Notem o seguinte: Jesus é o cumprimento vivo das Sagradas Escrituras, nele o Verbo se fez carne, sem, contudo, ser o cumprimento dos modelos religiosos dos seus dias. Essa é uma diferença tremenda. Ele encarnou a palavra, mas não encarnou o modelo religioso. Ele encarnou a Escritura, mas não encarnou o estereótipo, o jargão, os cacuetes e a fisionomia daqueles que eram os religiosos dos dias dele. A religião legalista tende a ser o melhor conduto para o esclerosamento de qualquer ideia. Se você quiser fazer uma boa ideia, se esclerosar, meta através de um tubo religioso legalista. Até o Evangelho, que é a mais fascinante ideia, a melhor notícia, foi transformado naquilo que às vezes a gente vê transformado numa coisa feia, opressiva, esmagadora, condicionante, de esquisitices na cabeça de tanta gente. Porque quando a religião vai se tornando legalista, a melhor ideia se torna uma estupidez se veiculada através dela. Na maioria das vezes a religião trabalha mais com tabus do que com a própria palavra de Deus. Deus trabalha, queridos, não no sentido de promover a novidade, mas no sentido de fazer aparecer na nossa vida o novo da sua vontade num mundo de coisas velhas. A obra de Deus é a obra da renovação frequente, é a obra do aparecimento do novo, da irrupção do novo, no meio de todas as estruturas velhas que nos cercam, nesse mundo velho de pecados que se manifestam horripilantes em volta de nós com frequência. Se não vejam, ele cria neste mundo um novo povo. Diz Efésios no capítulo 2, no verso 15. Um novo povo, mas que não deve ser mais antiquado do que a sociedade, como é o nosso caso. Um novo povo formado por homens novos, como diz Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10. Mas esses homens novos não devem ser espiritualmente velhos. Às vezes a gente fala tanto que Jesus faz uma nova criatura, mas você vai ver, os que nasceram de novo ficaram casmurros, um negócio assim terrível, não é? Pois bem, esses homens novos devem possuir um novo coração, mas o coração novo deve ser melhor do que o velho. Ele te disse que tiraria o de pedra para pôr um de carne. Às vezes a gente vê certas conversões que há por aí, parece que o sujeito piorou. Que antes era mais humano, mais sensível, mais aberto, mais solidário, agora se converteu, ficou um negócio horrível, de mármore, aquela coisa, não é? Pois bem, esse novo coração tem que ser melhor. E mais ainda, esses novos homens devem viver a realidade de um novo mandamento, como diz João capítulo 13, verso 34. Mas não a realidade das invenções religiosas. Devem viver sob uma nova lei, a lei do Espírito e da vida, como diz Romanos 8, 1 e 2. Mas não as leis dos legalismos,
religiosos. Eles devem viver em função de um novo mediador, que é Jesus Cristo, mas não em função do profeta dono do povo. Eles devem viver embalados por uma nova esperança e não por caprichozinhos pessoais e medíocres. Eles devem buscar uma nova cidade e não um guetozinho religioso fechado. Eles devem ser pessoas que buscam ter naquele dia um novo nome, como diz Apocalipse 2,17, não um grande nome. E eles devem buscar viver essa realidade onde tudo é novo. Olha, você está indo para um lugar onde tudo é novo. Apocalipse 21:5 diz: e eis que eu faço novas todas as coisas. Agora compare isso com a sua igreja, onde não se pode nem mudar um banco de lugar. Compare isso com as nossas estruturas, aonde mexer em qualquer coisa parece heresia. Olha, quem não gosta de mexer em nada, gosta de ver tudo como está, não pode se candidatar ao reino absoluto de Deus na eternidade. Porque lá você tem que estar disposto a assumir a surpresa radical de Deus, que vai reinventar tudo. Se você não está preparado para isso, o céu não é o seu lugar, meu querido. Meus amados, Jesus ensina que o velho pano e o velho odre do legalismo religioso não poderiam suportar a alegria e a realidade da nova era. Veja isso em Lucas, no capítulo 5, do verso 36 ao verso 39. Jesus está dizendo que o que ele veio inaugurar e instaurar não cabia nas estruturas religiosas dos dias dele. Era muito mais forte, muito mais denso, muito mais amplo do que o odre religioso podia conter. Se ele enfiasse esse novo conteúdo, aquela estrutura iria arrebentar. Olhem, as velhas estruturas nunca estão prontas para o movimento do novo, para o movimento do Espírito. Sempre foi assim o tempo todo, mesmo lá em Israel. Aquela classe sacerdotal se cristalizou, não aguentou a erupção do novo, do ministério profético. Pá, choque entre sacerdotes e profetas. Ou no meio do judaísmo, se cristalizou, não aguentou o surgimento da igreja cheia do Espírito Santo. A igreja se petrificou, pá, explodiram os avivamentos na história inteira. Tem sido assim. Deus trabalha na direção do novo e nem sempre as estruturas estão prontas para entender, para conter, para se abrir para aquilo que Deus está fazendo na história. Na maioria das vezes, a igreja institucional evangélica vê-se esquecida de que é possível cair na mesma armadilha do farisaísmo judaico. Vocês sabiam que a maioria das vezes a gente lê Mateus 23, por exemplo, com aquelas denúncias terríveis de Jesus à estrutura religiosa judaica, raça de víboras, hipócritas, guias cegos e outras coisas mais, e a gente acha que foram lá para os judeus. Mas se nós pegarmos os princípios aos quais Jesus está denunciando ali e os transpusermos para a realidade da nossa própria vida institucional religiosa, nós vamos ver que o que Jesus disse cabe como luva. A denúncia de Jesus nos toca, nos fere, nos atinge de maneira profunda hoje em dia. Só que nós continuamos com essa mania de pensar que Jesus só falava com judeu. Mas quando a igreja se torna uma estrutura que perde a noção do que o Espírito está fazendo, do novo que Deus quer instaurar, então aquelas confrontações de Deus para com Israel, dos profetas para com as estruturas do poder judaico, de Jesus para com a religiosidade dos seus dias, são palavras para nós, que se voltam contra nós na igreja hoje, aqui e agora. É por isso que a igreja deve sempre avaliar se os seus odres culturais, sociais, metodológicos, estruturais e doutrinais estão compatíveis com o vinho novo do reino de Deus. Se o conteúdo do que prega a igreja é conteúdo do reino mesmo, ou se é vinho velho de outro tempo. Se as respostas que dá a igreja à realidade são respostas novas do reino de Deus para agora. Ou se as ações da igreja hoje são ações do reino. É isso que precisamos ter em mente.
Porque pode ser que o que Deus está fazendo de novo não esteja cabendo dentro das nossas estruturas diminutivas. O legalismo é tão maligno como o liberalismo e o ceticismo. Essa é uma outra coisa que a gente precisa saber. Frequentemente na igreja evangélica nós estamos apenas dizendo coisas sobre a heresia dos liberais, que são muitas. Mas nos esquecemos de que para Jesus e para a Escritura, o legalismo é tão maligno quanto o liberalismo. Paulo se confrontou com essas duas estruturas. De um lado, os gnósticos liberalizantes. De um outro lado, os judaizantes legalistas. E para um grupo e para outro, Paulo fez a mesma denúncia. Estavam pregando um outro evangelho, que em essência negava a graça de Deus em Cristo Jesus. O dos liberais negava a graça porque a tornava permissiva e promíscua. O dos legalistas negava a graça porque a reduzia a quase nada, fazendo com que a relação do homem com Deus dependesse de uma sucessão de cumprimentos amesquinhados, de obediências a mandamentos que não tinham nada a ver com coisa alguma da palavra de Deus. Meus amados, por isso foi que Jesus enfrentou o legalismo como ninguém. E eu quero que você pense nisso. Ele comia sem lavar as mãos, por quê? Porque a obrigatoriedade de lavar as mãos não passava de um legalismo sem fundamentação bíblica. O jejum para Jesus tinha tempo e tinha hora. Não era uma observância mecânica. Lá em Lucas 5, de 33 a 39, os discípulos dos fariseus, juntamente com grupos religiosos mais radicais, judaicos, se aproximam dele perguntando por que os discípulos de Jesus estavam numa tremenda alegria e não jejuavam 2, 3 vezes por semana, como os religiosos daqueles dias. E Jesus disse, porque não é hora para jejum, nós estamos no banquete do reino. Olha eu aqui, não é? Curando, operando milagres, agora é hora de tristeza? Não. Haverá tempo e haverá hora. Quando chegar o tempo e a hora, eles vão jejuar. Mas não se faz jejum em banquete. Ou mais, ele repudiou a observância desalmada do sábado, por saber que o sábado não era um valor religioso em si mesmo, mas somente promotor do bem para as pessoas. Para Jesus o sábado não era um meio, o sábado era apenas um fim. E ele devia ser usado para o bem do próximo e não para conter o próximo. Ele devia ser usado para um esforço coletivo para tirar o próximo que caiu no buraco. O mutirão do amor fraternal, e não para que todo mundo descansasse enquanto um desgraçado ficava dentro de um buraco porque era sábado. Os modismos da aparência religiosa, patrocinadas pelo tipo de roupa ou de corte de cabelo, também foram repudiados por Jesus em Mateus 23, no verso 5. Jesus nos ensina a termos um compromisso absoluto com a palavra de Deus e a repudiarmos o legalismo aonde quer que a tradição tome a força da palavra de Deus, ou a substitua, ou se transforme em regra inviolável que esmague as pessoas e as expressões da vida livre e santa. Jesus ensina uma espécie de tradição dinâmica, tanto sóbria quanto imaginativa, plena de vida e amor, uma tradição que não se tradicionaliza, que conserva o melhor do passado, mas que não se fecha para o hoje, e se mostra aberta para o amanhã, para o futuro. E a terceira razão pela qual eu quero lhes dizer que Jesus venceu todas essas estruturas que condicionam, mediocrizando a vida humana, e nos ensinou uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus, é porque ele venceu os esquemas pré-fabricados. Jesus tinha agenda, mas ele estava aberto para as coisas novas. Ele celebrava a Páscoa, frequentava a sinagoga, ensinava sistematicamente, e a Bíblia diz que fazia isso conforme o seu costume. Isso mostra que ele tinha programas, tinha hábitos, mas o seu mais forte hábito era não perder nenhuma oportunidade nova que promovesse o reino de Deus. Era capaz de parar uma conferência para atender crianças. Era capaz de interromper o seu ensino para curar uma velhinha curva na igreja. Ele contrariou as suas próprias instruções anteriores para atender uma mãe aflita, aquela que vinha clamando pelo caminho, lá em Tiro, Sidom. Jesus tinha dito, não quero ser interrompido, estou nessa casa, não quero que ninguém saiba.
Mas a mulher clamou tanto que ele desfez as suas próprias instruções e atendeu a mulher. Ele parou a passeata evangelística de Jericó para ouvir o pedido de um cego à beira do caminho. Atrasou a sua importante visita à casa de Jairo para poder conhecer a mulher que sofria de uma menstruação crônica e que se curara pela fé nele. O seu modo de falar também não era produzido, ele não tinha nenhum esquemão de oratória. Ele variava da dureza à candura. Quem lê Mateus 23 vê como ele fala com dureza na hora de ser duro. Quem lê Mateus capítulo 8, João capítulo 8, versos 10 e 11, vê como ele trata com candura na hora da candura o ser humano que já estava esmagado. Isso é muito diferente dessa nossa impostação, dessa nossa oratória religiosa, né? O indivíduo tanto fala do inferno como do céu, do mesmo jeito, o tempo todo, essa coisa assim. Ele descansava sempre, mas nem sempre à noite, ou na mesma hora. Os métodos evangelísticos de Jesus também não eram pré-fabricados. Aquela sequência do Evangelho de João, do capítulo 2 ao capítulo 7, nos dá conta disso. No capítulo 2, ele vai a um casamento, ele transforma a água em vinho e mostra a sua glória. No capítulo 3, ele é visitado por um filósofo e ele discute um assunto filosófico com termos filosóficos, com questões subjetivas e abstratas, teológicas. No capítulo 4, ele encontra com uma mulher sedenta à beira de um poço e ele oferece água da viva. No capítulo 5, ele encontra um homem doente e pergunta: você quer ser curado? No capítulo 6, tem um povo faminto. Ele diz que dá pão e diz que o verdadeiro pão é espiritual, que alimenta a alma. No capítulo 7, quando ele vê o sacerdote jogar a água no cântaro dourado, do lado direito do altar em Jerusalém, simbolizando a profecia de Ezequiel, de que dali, daquele altar, procederiam águas vivas que iriam inundar toda aquela região, Jesus se botou em pé no mesmo lugar e disse: eu sou a água da vida. Que crê em mim, do seu interior vai fluir um rio de água viva. Por que ele fazia assim? Porque ele não tinha nenhum esquemão pré-fabricado. Não adiantava, por exemplo, ter uma mensagem só, aquela do tipo: você quer nascer de novo? Do Nicodemo. Já imaginaram se ele chegasse com essa mensagem do você quer nascer de novo para aquele homem que estava à beira do poço de Betesda há 38 anos? Meu filho, você quer nascer de novo? O sujeito está dizendo: você está brincando comigo, rapaz? Estou aqui há 38 anos, uma vida desgraçada, você pergunta se eu quero nascer de novo? Que conversa é essa? Ou se ele dissesse para o homem ali à beira do poço: dá-me de beber. O homem ia dizer: eu não consigo nem pular na água quando ele é agitado, o senhor quer que eu tire um canequinho d'água para o senhor? Ou dissesse: você quer que eu transforme água em vinho? Podia ser que o homem dissesse: é só se for para tomar um porre e esquecer a minha condição horrorosa. Pois bem, Jesus não tinha um modelo só, como nós temos 10 passos para isso, 5 passos para aquilo, 14 para a santificação, 18 para a vida santa, 29 para o sucesso. Não tinha nada disso. Cada coisa, cada hora uma coisa, e sem esquemões. Conclusão. Diante de tudo isso que eu falei, como é que ficam as seguintes situações? Por exemplo, eu fui evangelizado muitas vezes em algumas igrejas, porque na hora do apelo eu tinha cara de descrente. Assim que eu me converti, eu ia por aí assistindo culto aqui, lá, pregadores abençoados. Na hora do apelo, que o pregador estava fazendo aquele apelo, sempre vinham de lá aqueles irmãos assim mais santificados e tudo, com aquele radar espiritual para ver quem era salvo, quem era perdido. E aí então o radar acusava aqui incrédulo no nosso meio e tudo na minha direção. Aceite a Jesus. E meu amigo, eu já sou até pregador e tudo. Ou então, como é que fica a questão da mulher do pastor, que é julgada por fria, porque tantas vezes ela está de olho aberto na oração, preocupada com o que os meninos vão fazer, não é? Ou como é que fica a história daquele garoto que me ouviu pregar numa ocasião e no fim de tudo entrou numa fila para me cumprimentar. Então lá vinha aqui um monte de gente, de vez em quando eu via aquela cabecinha assim, um cabelo de gomex, um sapatinho preto, cromo alemão, todo arrumadinho, ele notava, até que chegou a vez dele, ele veio com aquela circunspecção ortodoxa
e me disse assim: parabéns, uma grande bênção, o Espírito Santo realmente unge muito. E eu estava pensando o que o Espírito podia fazer pelo irmão, ainda mais se o irmão tirasse essa barba. Alguém me disse outro dia que um grande líder religioso foi me ouvir pregar num certo lugar e depois disse para outra pessoa: que bênção, que unção! Agora, meu Deus, para que aquele cavanhaquezinho? Queridos, vamos analisar à luz de tudo que nós falamos hoje. Quais são as mudanças que precisam ser operadas? Primeiro, na nossa vida pessoal. Você acha que pessoalmente precisa ser liberto de preconceitos, de legalismos, de esquemões? Na vida da sua igreja, na liderança da sua denominação, na igreja evangélica no Brasil, quais são as mudanças que precisamos ver operadas? E eu quero pedir a você, disponha-se a ser um agente humilde, porém corajoso, de transformação, buscando coerência com Jesus, porém com a paciência suficiente para tratar com aqueles que estão viciados nos sabores dos vinhos velhos do passado. Nesse sentido, o maior exemplo recente da história que temos é de João Wesley, que provou um vinho novo no dia 24 de maio de 1738. Mas não ficou estourando os odres velhos. Iniciou um trabalho novo, com estruturas novas, mas até o fim fez o possível para que o trabalho dele não fosse um trabalho que saísse esmagando as outras estruturas, nem furando os outros odres. O Senhor nos ajude a sermos santos, cheios do Espírito Santo de amor, e a vivermos uma vida humilde e corajosa, valente para promovermos as transformações, coerentes com Jesus e desejosos de fazermos isso tudo através da fé que atua pelo amor e que se manifesta longânima na relação com aqueles que pensam diferente. Deus nos abençoe. Chegou a hora das nossas respostas às perguntas que nos são feitas através do telefone. Mas nós queríamos antes, pastor Caio, de ler aqui algumas dessas perguntas, verbalizar um sonho de essa família Vindissati, ou Vindissatiriana, Vindissatiana, você não pode ser Vindissatírica. Essa família espalhada por todo o Brasil, de modo que alguém que precise viajar, que precise sair do seu lugar, no dia do programa, estar fora no dia do programa, encontrasse sempre um capítulo, uma célula de estudo de pessoas que se reúnem para continuarem aprendendo o mais fascinante projeto de vida. Então, por aqui, de vez em quando, passa gente de fora, gente de longe. Por exemplo, hoje nós temos aqui conosco o Paulo Roberto Costa, de Manaus. Muito bem-vindo, queridão. Eu olho para o Paulo Roberto e imagino que ele deva ser o Paulão lá pela igreja dele, em algum lugar. Muito bem. Vamos... Mas a verbalização do sonho é que essa família se estenda. Em cada cidade haja um capítulo e por onde se ande por esse Brasil, na segunda-feira a gente possa assistir ao programa Vindissati. Aqui uma pergunta de Rio Verde, do nosso irmão Fiolantas, e uma outra de Poços de Caldas que eu quero unir porque tem mais ou menos o mesmo sentido. Então, de Rio Verde, a pergunta é a seguinte: sabemos que Jesus venceu o pecado. Ele só venceu porque era filho de Deus, porque era divino? Onde está o segredo de Jesus como homem? E a outra, de Poços de Caldas, cujo nome não está aqui, da pessoa que fez, a pergunta é a seguinte: sobre a humanidade de Jesus. Se Jesus, aos 4 e 5 anos, poderia fazer milagre?
Bom, primeiramente vamos responder a Rio Verde, não é? Que o segredo da vitória sobre o pecado, vitória total de Jesus, é duplo. Em primeiro lugar, porque ele não foi concebido em pecado. Essa é a primeira razão, e isso o torna essencialmente diferente de mim e de você nesse aspecto da vida, nesse particular, porque eu, por exemplo, já nasci esquizofrenizado, rachado no meio, como diz Paulo lá em Romanos 7, com as lutas interiores. Minha mente pode desejar coisas, os meus membros, ou seja, a minha volição pode pretender andar noutra direção da satisfação da minha própria carne e tudo. Então, Jesus não foi concebido no pecado, e essa é uma adição significativa do enfrentamento do problema do pecado. Mas a vitória dele sobre o pecado não ficou somente aí. Vocês se recordam de que lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, está dito que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Porque se ofereceu àquele que é reto, ofereceu-se ao Pai, sofreu as implicações do seu compromisso com a vontade do Pai e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. De modo que a vitória de Jesus em relação ao pecado tem essas duas perspectivas. A primeira, de que ele nasceu sem o germe dessa esquizofrenia primal, sem essa marca essencial, sem essa predisposição para o mal. E a segunda é que, apesar de ter vivido e nascido essencialmente com essa disposição para Deus, no entanto, quando tentado, ele manteve a disposição sem de maneira alguma arredar pé daquele propósito. Esse era o segredo lá na vida dele. Em relação a nós, como vencer a questão do pecado, é uma resposta muito mais ampla. Eu vou pedir para não entrar nela agora, porque a gente pode deixar de tratar de outros assuntos pertinentes à aula de hoje. E com respeito à pergunta se Jesus podia operar milagres aos 4 anos de idade, eu acho muito interessante essa preocupação, não é? Parece com aquela dos livros apócrifos, não é? De Jesus fazia um bolinho, um monte de pombinhas de barro, aí batia palma, elas voavam, essa coisa assim, né? Lá nos textos apócrifos. Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente encontra em Jesus, no Jesus histórico, no Jesus homem, uma maturação da sua própria divindade, assim, da sua consciência de quem é ele. Ele é Deus, mas Deus não violenta o ser humano, Jesus, e o deixa amadurecer na sua compreensão de si mesmo e na sua compreensão do mundo e de suas tarefas da história. Então eu diria que potencialmente ele podia realizar qualquer coisa, mas Deus amadureceu essa consciência de Jesus na direção de fazer o bem, como lá em Atos 10, 42 a 44, diz que ele fez por toda parte. Aqui uma outra pergunta de Coronel Fabriciano, do Hudson. Aliás, eu fiquei chocado com o negócio dos leões que mataram 2 crianças lá no circo. Eu vou estar em Coronel Fabriciano agora em julho. Depois eu quero saber direitinho essa história. E até sugiro aí a Pastor Simon, da igreja do Pastor Simon, ou alguns dos irmãos do Vindsat, que façam uma visita lá aos pais das crianças, procurem consolar os corações deles. Sim, já devem ter pensado nisso. Mas a pergunta é, como confrontar o Salmo 1, parte 2? Não devemos nos assentar com os escarnecedores, e Jesus o fez. É bom pensar no Salmo todo, né? Bem-aventurado o homem, quem é que sabe o Salmo todo? Como é que diz? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Primeiro, Jesus meditava na lei do Senhor de dia e de noite, não é? E em segundo lugar, ele não se assentava na roda dos escarnecedores para ouvir os escárnios dos escarnecedores. Ele se assentava na roda dos escarnecedores para falar-lhes do reino de Deus. E essa é a grande diferença
O que o Salmo 1 está falando é de uma noção de sabedoria, mas é uma noção passiva, ou seja, não se assente passivamente ali, na roda dos escarnecedores, para ser aquele que ouve o escárnio e participa mudo da situação. Mas o Evangelho nos manda justamente para esse meio aí dos coxos, dos paralíticos, dos aleijados, dos párias da vida. E normalmente nesse meio que há muito é gemido, é grunhido, é dor e até blasfêmia. Mas é essa gente que Deus quer alcançar e só pode alcançar se nós tivermos coragem de nos envolvermos com eles, não para ficarmos ouvindo os escárnios, mas para podermos anunciar a boa notícia de que, apesar de tudo, Deus os ama e os deseja para si próprio. Pergunta de Fortaleza, do Marcos, deve ter algo a ver com o clipe. Como o senhor encara de maneira prática o Salmo 150, verso 40, com relação à dança? Eu tenho que pegar minha Bíblia, eu estou sem a Bíblia aqui. Alguém podia ler para mim, por favor? Bem alto. Eu estou sem a Bíblia. Salmo 150, verso 40. É louvar a Deus, com a dulfes e dança. Então tá bom, é que eu pensei que era 55, eu não tinha agora. 150, verso 4, né? É 4, aqui está 40, mas não existe. E com flautas. E com atabaques também, né? Com símbolos sonoros, símbolos retumbantes e tudo mais. Bom, não é só esse salmo, o Velho Testamento está cheio de textos a esse respeito, né? Que a Virgem alegrará a cidade, os velhos, com a dança. Quando eu fui a Israel a primeira vez, há 11 anos, eu comecei a ter lampejos do que a Bíblia queria dizer com essas coisas, porque até então eu não conseguia de modo algum admitir isso, era muito fechado, eram textos que eu preferia que não estivessem na Escritura. Mas, como eu não podia fazer nada a respeito, eu cria que a Bíblia era a palavra de Deus, eu apenas deixava de ler, ou evitava os textos, ou dava uma espiritualizada, assim, né? Não foi numa vigília, muito arrebatamento, o povo dançou e tal, né? Mas eu tirava aquela perspectiva social do texto. Como lá em Jeremias, por exemplo, quando se fala da dança, da virgem, do jovem, da noiva, do noivo, se está falando num contexto de alegria social, pela restauração da cidade, o povo na praça, as crianças, aquele folguedo, aquela alegria mesmo. Mas cheguei em Israel há 11 anos com a minha esposa e quando acabou o sábado, às 6 horas da tarde, aquele silêncio, tudo quieto desde a sexta-feira anterior, e eu e a Alda estávamos passeando pelas ruas de Jerusalém, pelas vielas. Quando o sábado terminava, às 6 horas, eu e ela estávamos na frente do Muro das Lamentações, e estava muito pertinho do dia do Yom Kippur, e muita gente orando, homens e mulheres, multidão em preces. Mas quando acabou o sábado, começaram-se a formar aquelas rodas espontâneas de dança, não é? De mãos dadas e celebrando a Deus num negócio assim tremendo. E foi ali naquela ocasião que eu comecei a entender o que a Bíblia queria dizer com este assunto. Existe dança e dança, existe uma dança sensual, provocativa, que diz respeito e que tensiona a gerar certas emulações físicas carnais naquele que vê. Existem certas danças cuja finalidade é promover algum tipo de excitamento físico, mas o corpo em si não é uma invenção do diabo, minha gente. Quem me fez corpóreo foi Deus. Quem me fez capaz do ritmo foi Deus. Quando você toca aí, eu fico com o meu pezinho aqui assim, ó, batendo o pezinho, não é? E tudo. Foi Deus que me fez assim, capaz de responder a um ritmo sem eu nem sentir. Começam lá, eu estou aqui, não é? E de alguma maneira eu estou aqui também, respondendo a um ritmo. Deus é que me fez ritmado, fez você também. E existe uma dança que é genuína, que é legítima, que é aquela que diz respeito à expressão do corpo, não é? Em função de um ritmo, na produção de uma arte, que não seja uma arte que visa a sensualidade. Talvez você diga, não, mas pode ser que alguém vendo aquilo se sinta excitado. Ué, mas a gente que se sente excitado até olhando para freiras. Tem pessoas que têm a cabeça porca, a cabeça do indivíduo é um motel. Se você puser uma mulher vestida vitorianamente, ele se excita.
Eu me lembro de que uma ocasião eu batizei uma menina que, de acordo com os padrões, não estava bem vestida, mas eu nem notei. Uma menina muito bonita, eu a batizei. Quando eu acabei lá na porta, uma pessoa assim, muito respeitada na igreja, me chamou e disse assim: pastor, eu estava assim incomodado com a roupa daquela menina. O senhor não notou? Eu disse: não, meu irmão, olhando para a roupa da menina. Eu olhando para a moça, pensando no que Deus está fazendo na vida dela, e depois fui para casa e fiquei pensando, esse tipo de gente que anda assim, sempre com o dedo em riste na cara de todo mundo, geralmente são os mais tarados. Sério, são os mais doidos, vocês podem ter certeza. Quanto mais você vira uma pessoa cheia de fita métrica, medindo o tamanho do busto, o tamanho da cintura, o tamanho de não sei o que, quanto foi que apareceu, é sinal de que ele estava de olho. É por isso que ele viu se apareceu mais ou se apareceu menos. Então, a sensualidade é um fato. Existe aquela que é provocada, que é voluntária, e existe aquela que é involuntária, que ninguém quis provocar, que surgiu na cabeça de alguns que tem uma forte propensão a esse tipo de interpretação da vida. Então, o nosso caso aqui não é dizermos sim ou não à dança, é dizermos que há dança e há dança. E há uma certa expressão corporal, rítmica, que tem a ver com a arte, com o melhor da arte, desde sempre na história, e a Bíblia está cheia desse tipo de expressão. Se você não quiser admitir, você me desculpe, eu não posso fazer nada a respeito, mas está lá na Escritura. Se você quiser ser absolutamente bíblico, então tenha coragem de admitir que a cultura é um dado resgatado na Escritura como um dado utilizável da expressão do ser humano diante de Deus e diante do próximo, na produção de expressões bonitas. Aqui temos algumas perguntas que eu gostaria de colocar juntas, porque eu acho que você pode dar uma resposta mais ou menos genérica. Certo. Tem uma aqui de Coronel Fabriciano, novamente, do Ademar. Dentro do aspecto religioso, de legalismo, o que o senhor acha dos estilos de músicas que estão surgindo na igreja, rock, jazz, samba, etc. O fazer para não ferir preferências, como é que a gente pode ver isso? Tem uma outra aqui, que vem de Fortaleza, aliás, há muitas perguntas de Fortaleza, a verdadeira cidade maravilhosa. Até onde devemos suportar pela consciência do irmão, aí entre parênteses, que liberdade cristã, ele cita 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são listas, mas nem todas. Então essa questão aqui do limite de suportar dentro dessa liberdade cristã. Bom, então vamos às músicas primeiro, né? Também. A nossa sessão aqui diz que jogue o que toca e o que não toca no meio evangélico. Solta, roda o prato aí pra gente botar a buzina e ver se pode ou não pode. Pois bem, vocês sabiam que o órgão, que hoje é um instrumento sacrossanto, parece que foi inventado pelo anjo Gabriel depois de um desenho de estudos feitos pelo arcanjo Miguel e de um pedido de Rafael. Parece que é assim que a gente entende o órgão hoje, né? Que veio direto do céu, caiu o papelzinho assim, ó, voando, aterrissou e alguém fez o órgão, um instrumento santo. Vocês sabiam que o órgão, aí por volta do ano 1200 da era cristã, era o instrumento mais mundano que havia? E que era proibido em todas as igrejas cristãs, porque era uma coisa mundana. Mundaníssima. Hoje o órgão está aí dentro, ninguém diz nada. Eu nunca vi o mais legalista desse mundo dizer que órgão é pecado. Nunca vi. Não é? Mas esses legalistas que hoje dizem que o órgão não é pecado, seriam considerados progressistas no ano 1200, porque o órgão era. Então o que eu queria dizer é o seguinte, é que muito dessa nossa luta, dessa nossa briguinha, de se pode esse ritmo, se não pode esse instrumento, se não pode aquele, diz respeito ao fato de que nós somos quase sempre pessoas incapacitadas de verificar como no passado certas coisas foram proibidas, passaram a ser normais, e que coisas que hoje assim nos chocam sem nem muita razão para nos chocar, às vezes chocam mais os nossos gostos,
e as nossas preferências. E porque a gente não gosta da coisa, diz que aquilo ali não é de Deus. É um bom pretexto para não ouvir o barulho, né? Dizer que não é de Deus. Mas é melhor só dizer, eu não gosto desse ritmo, não está comigo, eu prefiro outra coisa, violino e tudo. Mas, por favor, não meta Deus nessa história, porque não há nenhum som que não tenha sido inventado por Deus. Até hoje o diabo não criou nada no universo. Nada. Todas as coisas existem por meio dele. E para ele. E a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Qualquer coisa é pura para os puros. Qualquer coisa pode ser santa se dirigida a Deus com sinceridade. Sem ser dirigida a Deus com sinceridade, em espírito e verdade, até os nossos hinos do inário evangélico, da harpa cristã, se tornam abominações. Quando a gente canta com um coração podre de orgulho, quando a gente canta com um coração cheio de ódio pelo irmão, quando a gente canta com a boca encharcada de calúnia contra o pastor, quando a gente canta, enfim, como na maioria das vezes cantamos. É isso que precisa ser dito. O resto é conversa fiada. Uma pergunta aqui do nosso auditório, do José Marcos. Como analisar seriamente o projeto de vida que Jesus exige de nós, a perfeição, sem ficarmos neuróticos e nem cairmos na hipocrisia de pecar só porque Deus perdoa? Bom, eu costumo pensar sempre que a única saída para viver uma vida santa, livre, uma vida sem preconceito, sem legalismo, mas ao mesmo tempo comprometida com os absolutos da palavra de Deus, é fazermos isso através de uma resposta de amor que a gente possa dar a Deus. Realmente, eu creio que sem que a nossa vida seja o resultado de paixão por Jesus, sem que a nossa caminhada cristã seja o resultado da fascinação que Jesus exerceu sobre nós, então não há como realmente a gente manter o equilíbrio. Ou o indivíduo cai na graça barata, essa que peca e depois evoca o perdão divino irresponsável e malignamente, ou o indivíduo cai no legalismo neurotizante, pré-clínica psiquiátrica, né? Que o próximo passo é internar o sujeito. Sem essa resposta do amor cristão no coração, eu realmente não creio que haja um caminho sadio. E também não podia ser de outra forma, porque Deus não planejou que ninguém andasse com ele sem ser por amor. Deus não planejou qualquer outro tipo de relação entre mim e ele sem ser a relação do amor. Qualquer outra relação que não seja a relação do amor não foi uma relação planejada por Deus. Ele não criou androides e robôs da sua vontade. Criou seres livres, capazes de amar, capazes de dizer, eu estou apaixonado por ti, eu quero viver para o louvor da tua glória. Então é o amor de Cristo que nos constrange quando nós julgamos isso, que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que agora estão vivos não vivam mais para os seus caprichozinhos e para si mesmos e para o seu hedonismo, mas vivam para aquele Jesus que por eles morreu e ressuscitou. Bom, estamos chegando já ao final, e eu vou deixar de fazer a pergunta do Odilon de São Paulo, do Rui de Fortaleza, do Paulo de Fortaleza e mais outra do Fiolantas. Para fazer a última, pastor Caio, e mais uma, você responder no mesmo tempo de uma, porque eu entendo que o Silas de Fortaleza precisa também de uma resposta aqui. A primeira do Fiolantas, lá de Rio Verde, que eu acho que é importante, interessante para todos nós. A Bíblia nos diz que todo bem vem do alto. Como explicar os fenômenos de milagres que não passam pelo alicerce da igreja como agente no reino de Deus? E a do Silas, você depois responde no fim, que conselho o pastor daria a um crente que encontrou uma pessoa acidentada na estrada e não socorreu? Bom, primeira coisa, sobre milagres, quanto tempo eu tenho? Vamos ver. Tem 4 minutos, eu vou tentar responder em 4 minutos, não sei se eu vou conseguir. Sobre a pergunta dos milagres, eu quero dizer o seguinte, que há milagres e há milagres. Há aqueles milagres que Deus opera, e há aqueles milagres que Deus não opera. Lá em Mateus, no capítulo 7, verso 23, Jesus deixa claro que operar milagres nem sempre é uma coisa necessariamente realizada por Deus, não é? O mal pode imitar o milagre, e eu estou lançando um livro agora, que acabei de escrever, chamado Síndrome de Lúcifer, e há um pedaço desse livro onde eu falo sobre
de onde vêm alguns dos milagres, né? Aqueles que não vêm de uma ação divina, de onde podem vir então? Mas toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito realiza uma obra de Deus. Quando a boa dádiva ou quando o dom não realiza a obra de Deus, a gente deve questionar se a origem desse dom era uma origem realmente divina. Porque pode ser que o que haja aí seja só sobrenaturalidade, mas não haja um favor de Deus, uma graça divina, porque a graça divina sempre realiza os propósitos divinos na vida humana. Esse é um princípio que eu quero deixar com você, não posso descer a maiores detalhes por causa do tempo. Com relação à pergunta do Silas de Fortaleza, que foi sobre o crente que encontrou alguém acidentado na estrada. O que faz na estrada, não é? Ele não socorreu, acho que não. Eu também já passei por situações assim, Silas. Nós somos companheiros de omissão nesse sentido. E em algumas vezes isso acontece em função de que muito frequentemente a gente se encontra em lugares nos quais a ideia do perigo, você passar na Baixada Fluminense e encontra uma pessoa caída ali, uma motocicleta rolando, caindo. Às vezes a gente vem em certas situações nas quais fica-se com aquela sensação de que parar para fazer alguma coisa pode significar um risco não só para você, mas para as crianças, para a mulher, para o pessoal que está junto. Eu quero dizer que já houve uma ou duas situações na minha vida nas quais eu me senti assim, omisso, e às vezes com a consciência menos dolorida quando consegui olhar para trás e vi que 3, 4, 5 carros estavam parando para fazer alguma coisa. Eu quero dizer a você que quando você tiver condições pessoais de fazer isso, correndo os riscos do que está fazendo e chamando esses riscos apenas para você, faça isso. Há algumas ocasiões quando o bom senso manda que não se faça, se você está trazendo consigo, por exemplo, crianças ou pessoas para as quais você não pode estender os riscos de uma situação de eventual perigo tomando uma medida dessa. Todavia, se você pressente que no lugar não há absolutamente outra forma de socorro para aquele que está acidentado, seja qual for o risco que você venha correr, peça a Deus a coragem e a espontaneidade de parar e tomar a medida certa. Se porventura aconteceu algo negativo com você, então olhe para Jesus, peça a Ele para curar a sua memória e a sua consciência e peça a Ele que dê oportunidades. As oportunidades vão surgir para você exercitar esse amor solidário e compassivo. Nós estamos terminando e segunda-feira que vem vamos estar de volta. Espero que você convide outras pessoas para o Vindicate durante a semana e de todo o coração nós queremos orar pedindo ao Espírito do Senhor que se manifeste entre nós. Pai, nós invocamos o Teu Espírito é vida. Sem o poder do Espírito Santo, nenhum de nós consegue amar, nenhum de nós consegue viver para Jesus. Nos tornamos apenas uns bonecos, uns soldadinhos de chumbo da igreja, nos tornamos apenas uns papagaios da religião, repetindo fórmulas. Mas nós queremos ser discípulos, gente que ama Jesus, gente que não tem medo de se dar a Deus na vida, gente que assume as implicações da palavra de Deus, pessoa que, enfim, corre os riscos de se assemelhar a Jesus ao invés de se assemelhar aos padrões religiosos ou mundanos. Dá-nos coragem para sermos cristãos, Senhor. É muito difícil ser cristão, mas dá-nos coragem para sermos cristãos, inclusive na igreja, onde nem sempre o projeto cristão é aceito. Nós pedimos que seja assim, que Tu perdoes os nossos pecados e que Tu nos enchas do Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Até a semana que vem.